Olá, gente! Hoje a gente vai fazer um processo criativo da caixa. Aqui eu estou ilustrando 2 resultados que eu consegui nesse projeto a partir de uma mesma modelagem. E a gente vai começar esse projeto cortando o tecido, né, no molde de uma caixa. Então, assim, são dois quadrados e 4 retângulos que representam os 4 lados dessa caixa. E aqui a gente parte para a costura. Nessa parte da costura, eu não quis fechar o fundo da caixa, né? Eu resolvi deixar ela abertinha para que eu possa testar no manequim. E a ideia é que depois eu poderia optar por fechar, mas eu acabei deixando assim mesmo. Então, eu não utilizei os 2 quadrados iniciais, né? Eu usei só um. Aqui eu já estou trabalhando no manequim, né? Eu vou colocar por cima. Ainda não tem nenhuma abertura de pescoço, mas assim, antes de eu fazer isso, eu preciso, né, entender mais essa modelagem inicial para que eu possa entender onde é o melhor lugar, né, o melhor entre aspas, porque não existe o melhor, mas optar por uma das possibilidades de fazer essa abertura do pescoço. Aqui eu estou pensando com as mãos, não é um projeto que você já tem algo em mente, né? Pelo contrário, você não sabe o que virá. Essa foi uma das primeiras possibilidades que eu fiz, que foi juntando essas 2 pontas, e eu gostei muito desse resultado. Vocês vão ver que foi uma das possibilidades que eu escolhi para realmente deixar no meu projeto. Eu escolhi duas possibilidades das infinitas possibilidades que existiam, e uma das escolhidas foi essa, que foi a primeira coisa que eu fiz com o tecido. Mas antes de voltar para essa ideia, eu pensei em outras possibilidades, eu fui manuseando esse tecido, entendendo os locais dessas pontas, para que eu pudesse deixar surgir outras ideias, né? E eu gosto muito de usar essa expressão, pensar com as mãos, porque eu acho que esses processos criativos, que não são pré, né, pré-desenhados no papel, eles acabam que possibilitam resultados mais criativos, mais inovadores. Eu acho que inovação é uma palavra que representa melhor. E aqui eu não tinha feito nenhum estudo antes, então assim, eu até não cortei nenhuma parte, nem acelerei, para que vocês possam ter o contato com esse processo criativo de uma outra pessoa, para vocês de fato entenderem como é que se comporta esse estudo de possibilidades. É um momento que requer muita concentração e muita entrega, assim, muita abertura. Você tem que estar ali 100% naquele projeto para, de fato, receber o que o tecido está lhe oferecendo como possibilidade. Aqui eu estou colocando para dentro algumas pontas, né? Tô girando, tô manuseando para ver, de fato, qual é a melhor possibilidade. Ó, eu sempre tendo a voltar para aquela ideia inicial, né, de juntar as pontas. Eu, de fato, gostei muito daquele resultado. Aqui eu estou só analisando se a junção dessas pontas fica melhor mais em cima ou mais embaixo. Mas, assim, eu não consigo tirar essa primeira ideia da cabeça.
vou juntar com alfinete, que de cara, assim, eu imaginei colocar um botão, alguma coisa assim, na peça final, mas aqui eu tô colocando alfinete. E aqui eu já meio que defini que onde é que vai ser, né, a entrada do pescoço e onde é que vai ser a cava, que são dois locais, assim, que eu vou, de fato, precisar usar tesoura. Eu quero deixar a modelagem mais inteira possível, ter menos resíduo. Aqui eu tô girando, ver se ela fica melhor, mais assimétrica. Eu tendo muito a fazer as coisas simétricas, então eu sempre me cobro a testar outras possibilidades para, de fato, é, estar mais aberta, né, às emergências ou as possibilidades que possam vir fora da minha zona de conforto, né, porque a minha zona de conforto sempre é o simétrico. Ó, esse é o lugar que eu sempre volto, de, de simetria, de juntar as duas pontas. E o mais incrível, assim, é que vocês já deu um spoiler lá no começo, que eu deixei duas possibilidades, é que essa foi a possibilidade, assim, que eu me apaixonei, mas que no final, depois que eu finalizei essa, eu disse assim, eu vou pensar em outra, né, com esse mesmo com mesma abertura no pescoço e nas cavas, vou pensar em outra possibilidade. Será que dá para sair uma outra coisa a partir daqui? Né? E eu consegui um outro resultado. E no final, gente, eu gostei mais do segundo resultado do que desse. Né? Então, o que eu mais gostei não foi a minha primeira paixão, digamos assim. Aqui eu tô cortando já o que seria o lugar da cabeça, né? Esse local da cabeça é muito importante para o resultado, porque se eu tivesse colocado em outro lugar, né, dariam outras possibilidades. Por isso que eu coloquei até no texto inicial do template, né, coloquei infinitas possibilidades, porque de fato são infinitas possibilidades. Eu acho que se eu fizer esse exercício novamente, vai sair resultados totalmente diferentes do que eu consegui nesse primeiro exercício. Como eu deixei o pescoço bem fechadinho, né, vocês vão ver que também isso é uma zona de conforto estética minha, de deixar decotes mais no lugar. Eu me cobro a sair também dessa zona de conforto, mas eu tendo muito para isso. E para que eu consiga esse pescoço bem fechadinho, como eu quero, eu vou precisar fazer uma abertura nas costas para a cabeça entrar, senão ela não entra. Mas aqui eu tô fazendo logo a cava, né, para os braços. Como eu falei, eu quero ter o mínimo de recorte possível. Esse foi um limite imposto, escolhido por mim nesse processo criativo. Então, assim, eu tive pouquíssimo resíduo, né, de que eu descartei. Só, de fato, essas três circunferências, duas da cava e uma do pescoço. Foi os únicos resíduos que eu de fato descartei. Que como eu penso, assim, se eu fosse realmente construir essa peça, eu queria colocar um botão forrado né, nesse local do começo, e aí eu poderia utilizar esses retalhos exatamente para forrar os botões. E aí eu poderia usar não só um, né, de repente usar mais botões, o tanto que esse tecido desse, para que eu construísse uma peça com zero lixo, zero resíduo. Isso é uma solução bem sustentável, né? Que um dos nossos problemas é a quantidade de lixo, né, que a gente libera a partir das criações. Aqui eu cortei no manequim as duas cavas, né? Na mesa depois eu vou ter que acertar essas duas cavas para elas ficarem no mesmo tamanhozinho, porque não tem como a gente fazer isso no olho. E essa primeira possibilidade, né,
foi construída dessa forma. De acordo com o tecido que eu fosse realmente cortar essa modelagem, o resultado poderia ficar totalmente diferente. Então, se eu pegar uma malha, vai ficar de um jeito. Se eu pegar um tecido mais encorpado, vai ficar de um outro jeito. Se eu pegar um tecido tipo uma viscose com caimento mais leve, vai ficar de um outro jeito. Se eu pegar uma seda, vai ficar de uma outra forma. Então, assim, aí que tá a beleza de uma criação, né? A partir do momento que a gente muda o material, o resultado fica totalmente diferente. Aqui eu vou fazer um recorte no meio para entrar a cabeça, senão a cabeça não iria entrar. Novamente eu fiz no manequim, mas aí depois eu tenho que ir na mesa, me certificar se realmente está no meio. E é isso. A minha primeira possibilidade foi construída e eu gostei muito desse resultado. Aqui eu provei para ver como é que ficava no corpo. E eu, de fato, super usaria. Eu achei que ficou um modelo bem usável. Aqui eu fiz uma filmagem rápida no manequim para vocês terem uma noção. E o mais legal de fazer essas criações mais intuitivas é que, de fato, você cria um resultado que dificilmente você iria conseguir no papel, né? Porque é uma coisa que você pensou com as mãos, as ideias surgiram a partir do fazer. Aqui foi o que eu falei, né? Que eu me cobrei depois que eu finalizei. Eu disse assim, eu vou pensar em outras possibilidades, né? Eu acho que as possibilidades não encerraram por aqui. E aí eu levei de volta para o manequim para pensar em outras formas que poderiam ser feitas e fui gostando de muitas possibilidades foram surgindo. Essa de colocar para dentro foi uma possibilidade que eu gostei muito, né? Eu acho que dá um outro resultado. Inclusive, essa modelagem, se fosse ser comercializada, ela poderia ser uma roupa aberta, digamos assim, né? Que o próprio consumidor poderia usar de diferentes formas. Ele poderia interagir, né? E criar a partir do vestir também. E como eu falei dos tecidos que sobraram, dos botões, a gente poderia colocar, né, os botões em diferentes locais para que, a partir do momento que o consumidor, na hora de vestir, abotoasse de um jeito ou de outro, né, criaria formas diferentes. Aqui eu coloquei as costas para frente para ver como é que poderia ficar, que também é uma outra possibilidade de uso. Você pode acinturar com um cinto ou deixar mais soltinho mesmo, as pontas nas costas. Poderia juntar ou poderia deixar solta mesmo, poderia levar essas pontas em direção à cava, né? E fazer uma... E aqui eu estou fazendo um estudo mesmo de possibilidades com as mãos. Esse exercício é algo que os stylists fazem muito, né? De pegar uma roupa que foi construída para usar de uma determinada maneira e pensar novas possibilidades para conseguir resultados visuais mais criativos e inovadores. Isso é um exercício que vocês podem fazer sempre, né, com as roupas que vocês estiverem usando. Aqui eu coloquei em câmera lenta, que foi a ideia que eu considerei que foi a melhor, né? Eu peguei, né, essa ponta para dentro e girei, né? E a partir do momento quantas vezes eu girar e aonde eu colocar, né, prender por dentro, me deu infinitas possibilidades visuais. Eu gostei muito disso.
Para mim foi o ápice da criatividade, né? Do que eu consegui fazer pensando com as mãos. E vejam que foi das últimas, assim, foi uma ideia que surgiu quase que no último segundo do segundo tempo, assim. E foi assim, se fosse para escolher uma possibilidade, com certeza eu escolheria essa como a mais interessante. As costas eu optei por deixar ela mais quadrada mesmo, não fazer nada. E deixar uma ideia assim mais soltinha mesmo e com esse trabalho, né? Eu vesti, eu coloquei aqui uma roupa como experiência, porque eu acho que é basicamente isso. Aqui eu tô sem espelho, então eu tô de fato experienciando essa vestimenta. Aqui, né, eu já fiz com mais calma, organizando esse tecido, né, de uma forma mais coerente, mais organizada. E esse foi o resultado que eu mais gostei. E pensem que, se vocês compararem esse resultado com o primeiro que eu consegui, foi exatamente com a mesma modelagem, sem cortar nada. Foi só a ideia de colocar a ponta do quadrado para dentro, torcer e levar para em direção à cava. E fui modelando, né, esse tecido.